A nossa webconferência de bioestatística, e eu estou aqui com o professor Márcio Martins. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, o professor vai fazer um apanhado aí geral da disciplina, fazer uma revisão com vocês, com alguns slides que ele trouxe. Vão anotando aí as perguntas para a gente responder depois aí da explicação do professor. Então, vou te passar a palavra, professor. Pessoal, então vamos retomar hoje, fazer um resumo breve sobre tudo o que foi estudado, sobre os principais conceitos, e aí na sequência nós passamos para as perguntas. Então, a primeira unidade nós tratamos da introdução ao estudo das probabilidades. O que é importante, o que é essencial nesta primeira unidade, né? São os conceitos, a definição de probabilidade, a probabilidade condicional, o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. O estudo dessa unidade ele é embasado na lista 1. A lista 1, com certeza, se cair alguma questão dessa prova, eu consigo resolver. A unidade 2, ela trata de variável aleatória e valor esperado. Essa unidade 2 é uma unidade mais conceitual, né? Ela tem definição de variável aleatória, alguns exemplos, quais são as características de uma variável aleatória, como que se calcula a média de uma variável aleatória, a variância, o desvio padrão e assim por diante. A unidade 3 é uma unidade que tem conceitos, sim, distribuição de frequências, né, média, parâmetros, porém, ela tem também um grande número de cálculos, como nós fazemos para tabular dados, como construir uma tabela de distribuição de frequências, como construir um gráfico, né, embora a gente use o computador para a construção de gráficos, em estatística é importante que a gente saiba quais são esses tipos de gráficos que foram apresentados nesta unidade. A unidade 4, ela traz as principais leis de distribuição de variáveis aleatórias discretas. Bom, quais foram elas? As que nós estudamos, né? Distribuição de Bernoulli, que é aquela que tem duas possibilidades de resultado. Estudamos uma sequência de distribuições de Bernoulli, que é a distribuição binomial, que é aquela que nós repetimos o experimento, mas cada vez que repetimos, só há duas possibilidades de resultados. E ainda estudamos a distribuição de probabilidade de Poisson. Vocês não precisam se preocupar com as fórmulas, né? Vocês vão poder utilizar o formulário na prova. Porém, é interessante que vocês saibam o conceito. Quando que eu posso aplicar uma, quando que eu posso aplicar outra. E comparando, então, com a unidade 5, o que muda das distribuições de probabilidade discreta para as distribuições de probabilidade contínua, né? Basicamente, a variável aleatória discreta é aquela que assume somente valores inteiros, e a variável aleatória contínua é aquela que pode assumir qualquer valor real. Das distribuições de probabilidade variável aleatória contínua que nós estudamos foi a distribuição normal, que é a principal. Depois nós estudamos a distribuição T, né? E a distribuição uniforme é um exemplo clássico, embora nós não tratamos assim com um maior aprofundamento. Basicamente, nós estamos preocupados, então, em dados que são tabulados e possuem um comportamento normal, que graficamente consiste daquelas características em que o histograma tem um comportamento de sino e que ao redor da média, né, há um desvio padrão à direita, um desvio padrão à esquerda, nós temos um percentual que é 95% total de dados. Se nós considerarmos centrado na média, 2 desvios padrão para a direita e 2 desvios padrão para a esquerda, nós temos 99% dos dados, e nós vimos lá adiante que isso é utilizado para se fazer, então, uma previsão. Na unidade 6, nós já partimos para os testes de hipótese. Então, aqui nós temos que saber algumas definições. O que é um teste de hipótese? É aquele que nós partimos de uma hipótese nula. O que é hipótese nula? E então, nós testamos se essa hipótese é verdadeira ou falsa, com base num determinado cálculo, se for maior ou menor, né? Então, isso está bem explicado na unidade 6, e para exercitar isso, nós fazemos aquela lista de exercícios que é a lista 6. Os testes básicos de hipótese que nós calculamos aqui é o teste T e o teste F. Ambos fazem uso de tabelas, então não há necessidade de calcularmos por aquelas fórmulas mais complicadas, embora é importante que a gente saiba de onde vieram aqueles valores da tabela, mas eu posso utilizar os valores já tabelados para fazer os cálculos dos testes de hipótese T e F.
A unidade 7, basicamente, ela generaliza essa possibilidade do teste de hipótese para quando eu tenho mais do que 2 conjuntos de dados, né? Então, eu posso comparar, por exemplo, 3 conjuntos simultaneamente. Então, nesse caso, eu parto para uma tabela denominada tabela nova, né, que é a tabela que faz a análise de variância e que basicamente também faz uso das nossas tabelas. A unidade 8 é o estudo do teste do Q². Q² é um parâmetro dado pela diferença entre o valor experimental e o valor teórico, né, ao quadrado, para evitar o valor negativo, dividido pelo valor teórico. Então, nós fazemos essa soma de todos os dados, valor esperado comparando com o valor teórico, obtemos uma estatística denominada Q² e comparamos esse valor Q² calculado com o valor tabelado e aí decidimos, né, se esses dados estão de acordo com a teoria ou não. Nós temos alguns exemplos de cálculo lá no nosso material. E a última unidade, que é a essência dessa unidade, é identificar correlação entre variáveis. Ou seja, se existe, né, uma relação entre uma variável e outra. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra diminui. Por exemplo, peso e altura, salinidade, e nós tínhamos lá outro exemplo, lá era nitrogênio e salinidade. Então, sempre nós temos duas grandezas e buscamos identificar se existe ou não correlação. Neste caso, em particular, somente correlação linear. Como fazemos isso? Com base no cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, que é o R. Então, nós temos que saber calcular o R. Nós temos exemplos no material, né? E temos também que calcular o R para desenvolver a lista de exercícios. Isso vai ser cobrado na prova. Não precisa decorar a fórmula, né? A fórmula vai ser dada, porém, vocês têm que saber fazer o cálculo do R, coeficiente de correlação. Bom, a partir desse cálculo, nós decidimos se existe ou não essa tal correlação linear, né? Com o mais próximo de 1 ou de menos 1, quer dizer que essa correlação é mais forte, positiva ou negativamente. Agora, se ela estiver tendendo a 0, quer dizer que não existe correlação entre as variáveis. Ok? Então, de modo bastante resumido, é isso que nós vimos, nós estudamos na disciplina. Material de estudo para a unidade 1, então, em termos do livro, nós temos o módulo 1 e o livro do Valentim, que são conceitos, né? Introdução ao estudo das probabilidades. Como estudar? Resolver a lista 1. Se não resolveu a lista 1, aí vai ficar complicado. Lista 2, unidade 2, né? Como que eu vou resolver a lista 2? Estudando o vídeo da unidade 2, o material denominado módulo 2 e as páginas 8 a 17 do livro, 8 a 17. Unidade 3, páginas 27 a 43 do livro, o módulo 3, né, que está disponível, e a resolução da lista 3. Unidade 4, eu devo estudar das páginas 113 a 119 do livro, resolvo os exercícios da lista 4 e assisto o vídeo e ainda tem um módulo lá disponível para vocês. Unidade 5, páginas 79 a 89, né? Resolução da lista 5, o módulo que está disponível, o módulo 5, que tem um vídeo e tem exercícios, né? Unidade 6, estimativas e testes de hipóteses, páginas 55 a 68, resolução da lista 6 e assiste o vídeo, módulo 6. Unidade 7, páginas 69 a 78, lista 7 deve ser resolvida e postada. O módulo 7, né, arquivo disponível na unidade 7. Unidade 8, módulo 8, páginas 80 a 89, resolução da lista 8, que está disponível. E o último módulo, páginas 91 a 100 do livro, que está disponível também o módulo 9, resolução da lista 9. As respostas das listas estão disponíveis com os tutores, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu também estou, né, respondendo as dúvidas que são postadas nos fóruns. Hoje também nós podemos esclarecer algumas outras dúvidas. E com relação à prova, né?
A prova, então, ela vai ser composta por 5 a 6 questões. Nós vamos ter questões conceituais e questões de cálculo, não somente cálculo e não somente conceito. É uma prova sem consulta, porém vocês poderão utilizar o formulário. Não precisa se preocupar com as fórmulas, precisa se preocupar com os conceitos, né, com o reconhecimento de quando que se utiliza uma fórmula ou outra, e basicamente é isso, né? Uhum. Chegou já uma pergunta lá, professor, da Carla. Ela falou: professor, está difícil esses exercícios. Tem como você exemplificar o que será cobrado na prova para focarmos? Bom, ela enviou ali um pouco antes de falar da questão da prova, né? Como que é o nome mesmo? É a Carla. Carla, então é o seguinte, se você resolveu as listas, ou se você tem alguma dúvida específica da lista, eu acho que vai ficar mais fácil para nós tratarmos dessa questão, né? Os exemplos de questões da prova são os exemplos muito parecidos com os das listas. Além disso, você tem alguns vídeos com exercícios que foram gravados, né? Esses vídeos são exemplos de exercícios típicos das avaliações. Uhum. Professor, vamos falar, enquanto eles mandam lá as perguntas, essa questão da estatística ela é dividida em duas partes, né? Que é a parte descritiva e a parte inferencial, né? O que são essas duas partes? Bom, então basicamente nós temos uma situação seguinte. Estatística dividida em duas partes, estatística inferencial e estatística descritiva. Descritiva, nós nos preocupamos então em descrever os dados. Como que nós vamos descrever esses dados? Organizando esses dados numa tabela de distribuição de frequência. Então eu tenho que saber organizar esses dados na tabela de distribuição de frequência. Eu tenho que saber analisar esses dados com relação à dispersão e tendência central. Ou seja, eu tenho que saber calcular média, variância e desvio padrão. Então esses três, pelo menos esses três, eu devo saber calcular. Isso faz parte da descrição da estatística descritiva. A partir do momento que nós passamos para a estatística inferencial, nós temos então o cálculo das probabilidades, as probabilidades condicionais, que são no começo, né, nós temos como base o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. E na sequência as distribuições de probabilidade, né, que como eu normalizo uma variável, como eu analiso uma tabela de cálculo. E aí, na sequência, os testes de hipótese, a tabela ANOVA, né, que é a análise de variância, e por último, o Q-quadrado e a análise de regressão. Então, basicamente, aí nós temos a essência da estatística, dividida em descritiva e inferencial. Uhum. Você falou sobre alguns conceitos aí, professor. Quais que são? Você poderia falar um pouco mais sobre os conceitos fundamentais da estatística? Sim. Então, vejam só, pessoal. Nós temos o que é alguns conceitos fundamentais. O que é uma distribuição de frequência? O que é uma amostra? O que é uma população? O que é uma variável aleatória? Né? São conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais constam no material e constam para que vocês exercitem, que vocês respondam nas listas. Então, não necessariamente como está escrito lá, mas eu tenho que compreender o que significa. O que significa uma medida de tendência central? O que significa uma medida de dispersão? Porque de nada adianta eu saber calcular o desvio padrão se eu não sei qual é a interpretação do desvio padrão. Uhum. Chegou uma pergunta lá da Patrícia. Boa noite. Esse formulário será disponibilizado ou teremos que levar? Não, nós vamos enviar juntamente com a prova, tá? Vocês não precisam se preocupar, nós vamos preparar esse formulário e ele será anexo à prova. Uhum. E você falou agora há pouco, professor, aí dos conceitos fundamentais, né? E quais são os cálculos fundamentais que os alunos precisam dominar? Isso. Pessoal, então, cálculos fundamentais. Embora, né, eu tenha o formulário, eu tenho que saber fazer uso do formulário. Por exemplo, eu tenho que saber calcular uma média, dada a fórmula da média. A média pode ser calculada para dados não tabelados e para dados tabelados. Né? Existe uma fórmula. A variância, eu devo saber fazer uso da variância, né? Tanto para dados tabelados como não tabelados, lembrando que a raiz quadrada da variância é o desvio padrão.
Como vocês percebem lá adiante, nós precisamos da variância e da média com frequência, e se nós não sabemos calcular o desvio padrão, a variância, a média, nós não conseguimos continuar, né? Então é muito importante, esses são os cálculos fundamentais, tá? Medidas de tendência central e medidas de dispersão. Além desses dois parâmetros, nós temos o Q quadrado, que é uma medida, é um cálculo básico, essencial. Temos também outro cálculo que é muito importante, é o R, o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson. Então, eu preciso exercitar, mesmo tendo o formulário, se eu sei calcular o R, o desvio padrão, a média, né, e como comparar esses valores com as tabelas. Nós temos diversos exemplos com resposta no material, e nós precisamos fazer esses exercícios, porque estatística não tem como estudar somente lendo, né? Claro que os conceitos são importantes e nós aprendemos com a leitura, mas vocês precisam botar a mão na massa. Tem que sentar e fazer o cálculo e comparar com o resultado. E qualquer dúvida, não bateu esse cálculo, onde foi que não bateu, vocês postam no fórum, eu vou responder, vou estar ajudando vocês, os tutores também vão estar ajudando, né? E aí nós temos ainda um tempo, né, para que vocês, quem ainda não conseguiu realizar todos os cálculos, ou pelo menos tentar todos os cálculos, nós temos aí um período para que vocês consigam fazer isso até a data da prova, que ela está para o dia 26, né, desse mês. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Do João. Professor, pode explicar sobre o grau de liberdade, quando usa grau de liberdade -1 e quando não precisa diminuir o 1? Essa pergunta do João, ela é muito, muito interessante, porque vejam só, às vezes, né, em algumas respostas, vocês percebem que usa assim, n-1, e algumas respostas se calcula com n. Bom, primeira coisa é conceitual. Grau de liberdade, quando associado a um número de dados, sempre nós estamos trabalhando com n-1. Quando fala grau de liberdade, n-1. Claro que quando nós temos outras tabelas com mais entradas, aí fica n-2, mas nos nossos exemplos ele está sendo sempre tratado com n-1. Agora, com relação ao cálculo, do ponto de vista da estatística, nós trabalhamos com n-1 para amostra e n para população, né? Mas essa é uma diferença sutil, porque existe uma linha que se considera que esse número de dados tem que ser a partir de 30, caso seja menor que 30, se considera n-1, ou maior que 30, nós consideramos n, né? Mas vocês não precisam se preocupar com isso na lista, porque nós vamos aceitar que vocês calculem com n ou com n-1. Mas a diferença teórica é, para a amostra, n-1, para a população, n. Além disso, outro parâmetro é o número de dados, para um número maior ou menor que 30. Uhum. Professor, você poderia falar algumas dicas aí para, na interpretação dos dados, o que o aluno precisa saber para ele saber interpretar os dados, né? Pessoal, então é muito importante que vocês observem, né, por exemplo, questões do tipo, em cálculo de probabilidades, dado que, esse é um cálculo de probabilidade condicional, é dada uma condicional, existe um símbolo para esse dado, que é aquela barra, né, que não é uma divisão, é uma barra, dado que, né. Outros conceitos, por exemplo, em probabilidade condicional, é frequente os conceitos de especificidade, sensibilidade. O que é essa sensibilidade? O que é essa especificidade? Né? Probabilidade condicional. Com relação à análise de variância, né? Quando que nós aplicamos, quando nós estamos interessados em dispersão de dados, nós usamos cálculos de dispersão, que são coeficiente de variação, né, que envolve o desvio padrão, a variância. Quando nós estamos interessados apenas no comportamento central dos dados, utilizamos medidas de tendência central. E quando nós estamos interessados nas duas coisas, nós misturamos, né, a tendência central e a dispersão. Com isso, nós buscamos descrever os dados, fazer uma descrição, verificar se esses dados têm um comportamento normal, e a partir do momento que a gente identifica o comportamento normal, nós usamos aquele modelo matemático, que tem uma tabela, para fazer previsões ou inferências. Uhum.
A Bernadette perguntou lá, professor, teria como encaminhar o gabarito das questões para conferir se estão corretas? Bernadette, o gabarito ele está disponível com os tutores. Tá? Então, em caso de dúvida das respostas, vocês podem conferir com os tutores. Certo, mais alguma questão aí, pessoal? Como o professor comentou, né? Caso surjam depois aí da web, também podem mandar lá nos fóruns, vocês né? continuam mandando nos fóruns, né? Nós vamos respondendo as dúvidas. Um bom tempo ainda para a prova, né? Geralmente dia 26. É feito, né, no final de semana antes da prova, mas hoje está sendo um pouco antes, né? E mais de uma semana aí. Tá chegando lá umas perguntas, vamos responder lá. A Virgínia perguntou se pode usar calculadora. Sim, Virgínia, pode usar calculadora, não há problema. Uma observação. É importante que vocês usarem a calculadora, vocês usem entre 4 e 6 casas depois da vírgula, porque se a gente considera só uma casa depois da vírgula, nós arredondamos e às vezes ao comparar com a tabela, isso pode causar algum erro, né? Então, consideram mais casas, umas 4, 6 casas depois da vírgula, porque vocês vão estar usando a calculadora, né? Então, isso não vai ser problema. A Bernadette pediu para falar um pouquinho mais sobre a distribuição de students. Não sei students. Bernadette, então, nós temos lá no módulo, deixa eu lembrar, módulo 6, né? Vamos colocar aqui o módulo 6, só para a gente dar uma olhadinha. O que será a sua dúvida sobre o módulo 6? Eu vou projetar aqui e fazer um resumo bem rápido, então. Bom, você quer a distribuição T, né? Vou lembrar, teste hipótese aqui. Bom, quando que nós usamos a distribuição T? Basicamente, quando nós queremos comparar duas médias, né, duas populações a partir de duas amostras, conhecemos as variâncias e deve-se decidir se as duas médias são significativamente diferentes ou não. Pronto, aqui nós vamos usar a distribuição T de student. Começamos por onde? Fazendo a diferença, o D, né? Esse D aqui é dado pela diferença entre M1 e M2. Certo? A partir desse M1 e M2, nós calculamos o SD, que é o desvio padrão da amostra. Aqui, é mostrado pela equação 5.2. Variância 1 dividido por N1, variância 2 dividido por N2, né? Aí, calculamos o DM mais ou menos duas vezes. E aí está relacionado com aquele 95%. Mas por que está relacionado com 95%? Porque nós vimos que quando o comportamento é normal, nós temos uma tendência de concentração em torno da média, à direita ou à esquerda. Então, nós fazemos uma estimativa. Tá ok? E aqui nós temos um exemplo na página 10, para que você exercite, né, que você refaça esse exemplo, para ver se fica claro, né? Como que foi feito esse cálculo? Nós tínhamos uma amostra A e uma amostra B, nós tínhamos uma média para A, uma média para B, uma variância para A e uma variância para B. Calculamos, então, com base nesses parâmetros, né, o D e o SD. A partir do D e o SD, nós temos que decidir se existe ou não alguma associação, alguma correspondência, alguma relação entre essas médias das populações respectivas. Ficou claro? Temos uma pergunta lá da Suziane. Boa noite, professor. Na atividade 1 da unidade 7, pede para comparar as duas amostras com análise de variância. Primeiro descubra a média, o desvio padrão e a variância de cada variedade e depois como faz. Você está se referindo a como se faz análise de variância, é isso, Suziane? Correto? Para comparar duas amostras com análise de variância. O exercício. Você quer... comparar duas amostras pode comparar de várias formas, mas a questão é com análise de variância. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui de novo, só fazer um apanhado geral.
Bom, tabela nova, também chamada análise de variância. Precisamos calcular a variância, não tem como fugir. E aqui tem uma fórmula na 7.1 para calcular a variância. Existe a tabela apresentada aqui para nós, né? E aqui ele dá um exemplo com L1, L2 e L3. 3 tipos, né? 3 sequências de dados, para que a gente compare. Agora, Suziane, por que você quer comparar 2 amostras com análise de variância? Não há problema, né? Então, nós faríamos o quê? L1 e L2 aqui calculamos, mas é a ideia da distribuição T, da distribuição F, que nós comparamos 2 a 2. Né? A pergunta do João. Se a questão não definir o nível de significância de 5% ou de 1%, é necessário sempre analisar para os 2 níveis? Não, João, você pode analisar só para os 5%. 5% é um nível aceitável em bioestatística, né? É um nível significativo. Porém, se nós quisermos, muitas vezes, quando nós realizamos os cálculos, nós temos que ele é altamente significativo. Então, é como se nós estivéssemos sendo perfeccionistas. Nós não aceitamos um nível de probabilidade de 95%. Nós queremos 99%. Né? A menos que se peça, o usual é os 5%. Pergunta da Virgínia agora. Não pode arredondar o resultado, por exemplo, 96,66% e colocar 97%? Virgínia, se você fizer isso, não é que está errado, né? Depende da variável, depende da precisão, mas é que quando nós vamos comparar com as tabelas, muitas vezes nós precisamos, assim, comparar valores calculados com valores tabelados. E lá na tabela, às vezes tem mais casas depois da vírgula, 2 casas, às vezes tem 3 casas depois da vírgula. E aí, se você arredonda o teu cálculo, a hora de comparar, você pode errar. Então, às vezes a gente acha que arredondando vai estar simplificando o cálculo. E às vezes é o contrário, você está complicando, porque você vai errar porque você arredondou. Né? Como a gente está com a calculadora, então deixa lá 4 casas, não tem problema, pode deixar. Na resposta, se você quiser arredondar, já comparou, já fez todos os cálculos e quiser arredondar, aí tudo bem, só acrescenta a palavra aproximadamente, tá? Então é 96,66%, você coloca aproximadamente 97%. Pergunta da Patrícia. Professor, poderia explicar melhor a distribuição de Poisson? Não sei dizer. Poisson. Patrícia, a distribuição de Poisson, nós temos lá uma expressão que é um tanto complicada, né? Você pode ter observado. A distribuição de Poisson, ela é aplicada quando nós temos níveis de probabilidade muito baixos, pequenos, tá? Uma probabilidade pequena de ocorrer. Ela é mais utilizada a binomial, tá? Então, nós utilizamos com frequência a binomial, a Poisson é utilizada em casos que nós temos probabilidade pequena de ocorrência. Por exemplo, nós temos lotes de lâmpadas, né? E aí a probabilidade de ter uma lâmpada queimada num lote é de 0,1%. É uma probabilidade muito pequena. Então, se nós formos analisar do ponto de vista da binomial, que só pode ter queimada ou não queimada, né? O P e o Q, as chances são muito discrepantes. Então, nesse caso, nós utilizamos a distribuição de Poisson. Nos demais casos, em que a probabilidade de uma ocorrência e de outra não são tão discrepantes, nós utilizamos a binomial. Pergunta da Carla. Como se calcula o intervalo de confiança para a média? O intervalo de confiança para a média, sempre nós temos que ter, né, informações com relação à média e o desvio padrão da amostra correspondente àquela população. Esse é o primeiro passo. Isso tem que ser dado ou tem que ser calculado. A partir do momento que nós temos, então, variância e média, nós traçamos um intervalo de confiança, né? É um intervalo no qual se estima que a média da população esteja contida, né? E aí vai ser apresentado, vocês não precisam se preocupar com a fórmula,
Mas, de qualquer maneira, é dado ali média mais 2 vezes para a direita, 2 desvios para a direita, média menos 2 desvios para a esquerda, né? E aí nós comparamos com o valor 2, no caso do 95, ou com o valor 2,666, é tabelado lá, né? Para ver se tem um nível maior de confiabilidade, certo? Você precisa que eu projete aqui para a gente explicar melhor, ou ficou claro, Patrícia? É Patrícia, né? Essa foi a Carla. Carla. Se precisar, a gente projeta aqui. Agora, a Patrícia perguntou, como aplica a fórmula de Poisson? Você quer que eu projete? Acho que é melhor eu projetar a fórmula para você. Não precisa decorar, ninguém vai decorar a fórmula, né? A fórmula de Poisson é uma fórmula complicada. Deixa eu mostrar aqui para você. Número 5. Não, 4, acho que é. Então, Patrícia. Isso, essa Patrícia. Patrícia. Vamos observar, então, aqui na página 16, ele tem assim, f de k é igual exponencial de menos lambda, lambda k, sobre k fatorial. K pode ser 0, 1, é um número inteiro, é uma probabilidade de variável aleatória discreta, né? Essa é a primeira coisa. Bom, esse K, no exemplo das lâmpadas, por exemplo, eu podia perguntar assim para você, qual é a probabilidade de se ter uma lâmpada queimada num lote de 1000 lâmpadas? Certo? Ou ter 2 lâmpadas num lote maior ainda. Então veja que é uma probabilidade, né? É um índice que está relacionado ali. Esse lambda, essa letrinha torta aqui no 3.9, é a esperança que no caso da distribuição de Poisson também corresponde à variância. Geralmente é um número que aqui nós colocamos ali, ó, para um n maior que 30, na página 17, você pode observar, e o p menor ou igual que 0,1. Lembra que eu falei que é por uma probabilidade pequena? Probabilidade pequena. Bom, aí eu tenho então o lambda, que é a probabilidade de uma lâmpada estar queimada, eu vou substituir aqui nesse valor, e o k é o número inteiro no qual eu estou buscando a probabilidade. E é exponencial, né? É aquele número e, o número de Euler, número 2, alguma coisa. Eu tenho que fazer na calculadora, o e elevado a menos lambda, que multiplica o lambda elevado a k sobre k fatorial. E aqui nós temos um exemplo, né? O exemplo 4 na página 17, que está aqui, ó. E elevado a menos 5, E elevado a menos 5 e assim por diante, porque a distribuição é o K que está ali mostrando para nós. Você conseguiu entender esse da página 18? Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta no momento. Professor, mais alguma coisa aí para a gente encerrar? Mais alguma coisa aqui? Pessoal, com relação... Só queria, então, eu percebi que vocês estão preocupados com Poisson, né? Vamos nos preocupar mais, então, com a distribuição normal e com a distribuição binomial, porque elas são mais usuais. Poisson é um caso bastante particular quando a probabilidade é pequena. Então, é mais interessante nós despendermos esforços para compreender a distribuição binomial, no caso das discretas, do que Poisson. Poisson é mais a título de curiosidade nesse contexto da bioestatística. Ótimo, pessoal. Então, mandem perguntas lá no fórum, caso não tenha dado para mandar aí durante a web, que o professor lá pode responder depois também. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, pessoal, aí pelas perguntas também. Até a próxima.